Muito bem, vamos recomeçar os nossos trabalhos e antes de anunciar e passar o comando à nossa companheira jornalista Mônica Teixeira, eu quero relembrar que esse evento é uma produção da TV Cultura, com apoio do Instituto Vladimir Herzog, que está sendo transmitido pelo nosso site www.tvcultura.com.br. Eu mando um abraço aos internautas que nos acompanham nesse momento, também os internautas do Portal Terra, através do Terra TV, e também dos internautas que nos acompanham pelo Facebook. Eu quero também relembrar que após essa mesa que a Mônica irá conduzir, nós teremos uma outra mesa sobre as emissoras públicas e a liberdade de imprensa, que terá o comando do nosso vice-presidente de conteúdo, Fernando Vieira de Mello, e a presença também do diretor da Rede TV, Américo Martins, do jornalista, professor da USP, Eugênio Butti, e também da presidente da Empresa Brasileira de Comunicação, TV Brasil, Tereza Cruvinel. E os nossos amigos presentes podem fazer questões à mesa. As nossas recepcionistas estarão à disposição para receber essas perguntas e também, mais adiante, vamos trazer algumas questões vindas pela internet. E eu passo o comando para Mônica Teixeira. Mônica, com você. Alexandre, obrigada. Bom dia a todos. Novamente é uma satisfação estar aqui discutindo esses assuntos que são tão caros à casa onde há tantos anos eu faço a minha profissão, que é a TV Cultura, a Fundação Padre Anchieta e agora a Univesp TV, da qual eu sou coordenadora geral. Bom, nosso objetivo aqui é discutir então se a liberdade de imprensa está ameaçada no Brasil. À minha esquerda está o Ricardo Gandur, que é diretor de redação do jornal O Estado de São Paulo, se eu acreditei certo. O Merval, lá no canto direito, Merval Pereira, que é das organizações Globo, foi diretor de redação do jornal O Globo e é atualmente colunista do jornal e da Globo News. E à minha direita, a Renata Lopretti, editora do Painel, ex-ombudsman da Folha de São Paulo e repórter especial com uma longa carreira na Folha. Bem, sem maiores prolegômenos, eu vou passar a palavra ao Ricardo Gandur, pedir então que ele nos diga o que preparou a respeito desse assunto, antes da gente passar ao debate e depois às perguntas da plateia. Obrigado. Obrigado, Mônica. Obrigado a vocês todos pelo convite. Olá, Renata. Olá, Merval. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pensamentos para a gente conversar, que eu organizei aqui em algumas frentes. Primeiro, a questão se a liberdade de imprensa está ameaçada ou não. Como bem, acho que muito bem colocou o ex-presidente Fernando Henrique, esse valor, a liberdade de imprensa, está permanentemente em risco. Achei essa colocação da permanência do risco muito feliz. No caso brasileiro, acho, embora tenha compreendido as intenções do ministro no seminário aqui ontem, acho delicado nós falarmos em gradações de ameaça. Ameaças existem ou não. Acho que, mesmo assim, é imperativo lembrar que a situação brasileira é muito diferente da situação dos nossos vizinhos latino-americanos. Mas isso não deve nos fazer desguarnecer a atenção. Não há como negar, e isso tem que ser permanentemente relembrado, que hoje decisões judiciais impedem vários jornais brasileiros, emissoras, rádio, TV, de publicarem informações. Não exaustivamente, mas de modo simbólico, eu queria rapidamente relembrar o caso do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem hoje, na gaveta, 7 páginas no formato standard, apuradas, checadas e editadas, sobre uma certa investigação
da Polícia Federal, apelidada de Boi Barrica, que não podem ser publicadas, nem no papel, nem no seu site na internet, sob pena de multa diária de R$150 mil e demais consequências da lei, como prisão, etc. O jornal, por respeito ao Estado de Direito, tem obedecido essa sentença e tem clamado diariamente por esse tempo decorrido. É importante lembrar, e foi até assustador ver que na discussão acalorada do processo eleitoral, no fla-flu eleitoral, o jornal, será que isso é censura mesmo? É ou não é? Tal. Quer dizer, o fato do jornal não poder publicar é censura prévia. Vamos lembrar que o caso do Estado, ele se assenta sobre vários pilares essenciais da liberdade de imprensa e democrática. Ele pega, numa síntese rápida, ele se assenta sobre a questão do sigilo de justiça, que foi criado originalmente para proteger intimidades familiares, de cônjuges, e, enfim, a privacidade. E o jornal jamais publicou, nas gravações autorizadas, coisas de fórum íntimo. Ele se debruçou sobre negociações de contratação de parentes, nepotismo no Senado, etc. Ele também, então, sigilo de justiça é um conceito. Ele também se assenta sobre um pilar importante, que é a independência entre os poderes. Vamos lembrar que o presidente do Senado esteve muito perto de uma renúncia, né? Instalou-se ali uma crise entre a bancada governista no Congresso e o Executivo, e o que teria acontecido de lá para cá se o presidente do Senado tivesse renunciado? Como é que teria ficado a relação com o PMDB, a situação da base aliada e a própria construção da candidatura a Dilma? Então, esse é um segundo pilar sobre o qual o caso se assenta. Um outro pilar é sobre a questão da independência e da ligação de desembargadores, juízes, etc., com os interessados no caso. Então, por entender que o caso era importante e por ser o primeiro caso muito relevante que aconteceu após a extinção da lei de imprensa, o jornal entendeu conscientemente e responsavelmente que o desfecho do caso interessava e interessa a toda a imprensa brasileira, e não só o Jornal Estado de São Paulo. Foi por esse motivo que, quando em 18 de dezembro, na véspera do recesso forense, o empresário Fernando Sarney envia uma carta à NJ reiterando a afirmativa de que o jornal estava cometendo um crime, mas que mesmo assim, magnanimamente, ele estaria retirando a ação, o jornal não aceitou, por entender que, passado um certo tempo, era necessário que a justiça se pronunciasse, o que não aconteceu até hoje. Então, esse é um resumo aí rápido desse caso, que, repito, não é exclusivo do Estado. Hoje, se não me falha a memória, o Estado tem publicado isso, a Folha, o Globo, há aí um punhado, acho que cerca de 2 dezenas de veículos brasileiros envolvidos com medidas judiciais impedindo previamente de publicar. Vamos lembrar que a imprensa deve amadurecer e se qualificar respondendo aquilo que publica. Para isso estão aí as leis e não sendo impedidas a priori de publicar. Uma segunda frente que eu gostaria de comentar é a confusão que se estabeleceu, e já foi citado aqui, entre regulação da atividade e regulação do conteúdo. Acho que é consenso entre todos de que a regulação do conteúdo é maciçamente rejeitada, mas essa questão, principalmente durante o ano passado e ela teve uma confusão de agenda que foi, vamos dizer assim, piorada pelo estado em que estamos de surgimento de uma nova mídia,
e uma mídia digital que conecta diretamente fonte e receptor, e que fez com que esse debate chegasse a questionar a relevância e o real valor da imprensa como intermediadora de informações. Bom, isso por si daria um seminário de um dia, mas eu queria colocar que a edição é um ofício intermediador, assim como a medicina é uma intermediação entre a ciência, o paciente e vários ofícios, né? Ao falar de ofício, nós falamos de ética. Todo ofício tem sua ética. Ética regida por aquela corporação, submetida à avaliação da sociedade. E aí o que eu queria pontuar é que até isso foi também colocado aqui ontem, parece haver uma sede latina por controles. Me parece saudável que a democracia avance com a sociedade aprendendo a estabelecer o equilíbrio entre liberdades e não entre controles. Porque o meu controle termina quando começa o seu, mas a minha liberdade também não termina, mas se fronteiriça quando começa a sua. Então, a história mostra que é muito mais saudável que a sociedade busque o equilíbrio entre liberdades e não o equilíbrio entre controles. Mas é importante lembrar que esse equilíbrio sempre será instável. Ele sempre será instável. Portanto sempre sujeito ao olhar atento das instituições. E isso me remete ao terceiro ponto, que devemos pensar muito sobre isso, e fóruns como esse são muito importantes, em fortalecer as instituições e as leis que já existem, antes de necessariamente buscarmos novos controles, novas leis. Ora, nós temos um Congresso, né? Temos um poder judiciário, temos um poder legislativo, temos um poder executivo, temos que zelar por esse equilíbrio, né? E zelar para que as instituições já estabelecidas se fortaleçam. Em algum momento aí desse ano, as práticas de conferências e organismos com intenção deliberativa chegaram a ganhar um caráter deliberativo, esquecendo que você tem um Congresso Nacional, você tem comissões, você tem um organismo todo entre os poderes estabelecido e que deve ser usado e fortalecido. Por fim, como quarto e último ponto, eu queria salientar a importância das palavras, gestos e atos governamentais ao introduzir uma agenda, ao colocar os contornos de uma agenda perante a sociedade. O próprio presidente da República criticou a imprensa por tê-lo criticado em suas palavras sobre a atuação da imprensa. Ora, o governante, a palavra do governante não é impune. O governante emite sinais à sociedade muito forte através de suas palavras. Então, eu acho que nesses últimos meses, um presidente altamente popular perdeu a oportunidade, para eu dizer o mínimo, de colocar serenamente a importância dos valores muito frágeis da liberdade de imprensa e do equilíbrio instável que essas liberdades sempre clamam. Um dia, acho que a história irá contar como que nesses 8 anos, um país que é marcado pela antropofágica queima de etapas, né, nos seus ciclos sucessivos de desenvolvimento, experimentou um necessário e tão desejado progresso econômico, com consumo, com melhoria de vida, moradia, etc., e fez isso ofuscar uma agenda de altos riscos de retrocesso político, que eu espero que a gente possa, com eventos como esse, endereçar responsavelmente e permanentemente daqui para frente. Era isso. Obrigado. Obrigada, Ricardo.
Eu passo a palavra ao Merval. Pode ser? Pode. A Renata fica por último. A Renata é o ladies first, ao contrário. Bom dia a todos. Eu concordo com o Gandur sobre essa questão eu acho que essa discussão sobre se a imprensa tem lado, tem time, como diz o presidente, acho que está mal encaminhada, né? Está mal resolvida. Eu acho que qualquer jornal, qualquer meio de comunicação tem o direito de ser oposição. E não vejo como um governo possa tirar de uma empresa esse direito de ser oposição. É uma coisa normal, assim como tem empresas chapa branca, empresas que apoiam o governo. Isso claramente, hoje, você pode ter jornais de oposição permanentemente, jornais de oposição em circunstâncias específicas, jornal a favor do governo permanentemente, jornal a favor do governo em certas ocasiões. Isso tudo faz parte da democracia. O que você não pode é ser a favor do governo porque recebe verbas do governo. O que você não pode é ser contra o governo porque deixou de receber verbas do governo ou porque o governo não concedeu algum favor que você ou a sua empresa pediu. Essa é a questão. Eu não acho que seja uma obrigação do jornal ou do jornalista ser imparcial. Você pode perfeitamente, você não pode mentir, não pode caluniar, você não pode distorcer notícias. Agora, você pode ter posições e refletir no noticiário a sua posição. Um caso bem concreto é esse caso na campanha eleitoral da bolinha de papel. Acho que esse é um caso que a gente pode analisar perfeitamente, porque o presidente Lula reiteradamente insiste nesse caso. A questão é o seguinte: o SBT fez uma reportagem mostrando, querendo mostrar que havia uma farsa naquele ataque ao candidato da oposição. E o governo achou muito bom esse ponto de vista do SBT. Quer dizer, o SBT fez uma reportagem que favorecia a tese do governo. E o governo gostou muito. Quando a TV Globo foi e desmontou a reportagem do SBT, mostrando que eram dois momentos distintos e que havia sido o candidato Serra havia sido atacado realmente num segundo momento por algum objeto mais pesado, o governo diz que a TV Globo, o presidente diz que ficou muito decepcionado com a TV Globo, que a TV Globo agiu muito mal. Tal. Então, esse é o tipo do caso que mostra exatamente que o governo não está preocupado se é verdade ou se é mentira. O governo está preocupado em ter coisas a favor dele. Aliás, todo governo gosta de ter elogios, todo governo gosta de ser apoiado pelos meios de comunicação. Então nesse caso específico, quando você descobre que o SBT, naquele momento, estava negociando, a empresa do Silvio Santos estava negociando a quebra do Banco Pan-Americano em sigilo com o governo, aí você fica dizendo, o que é isso? O governo elogia uma reportagem no canal de televisão cuja empresa estava negociando um caso grave financeiro com ele e critica a outra televisão porque desmontou esse caso. É evidente que isso aqui a gente não está discutindo o que é verdade e o que é mentira, a gente está discutindo interesses do governo, principalmente. Então, eu acho que esse é um bom exemplo de mostrar que todo mundo tem direito de fazer o que quiser. O SBT tem todo o direito de fazer aquela reportagem e, se não é verdadeira reportagem, outros veículos denunciarão isso. Agora, o governo acha que a reportagem da TV Globo que foi montada.
fica a sociedade para decidir quem montou, quem não montou, quem está a favor, quem está contra, e pronto, não há necessidade nenhuma de ficar querendo controlar os meios de comunicação. Eu concordo com a tese do Sérgio Dávila, dita ontem aqui, que o governo passou a falar sobre regulamentação dos meios de comunicação depois que a ideia de controle social dos meios de comunicação foi rejeitada por diversas vezes. Desde o início do governo Lula, já houve várias tentativas desse controle social dos meios de comunicação, que evidentemente é uma tentativa do governo de controlar o noticiário, o conteúdo dos meios de comunicação. O Conselho Nacional de Jornalismo, COFECOM, foi uma série, o Programa de Direitos Humanos, que incluía isso também, uma série de medidas do governo, uma atrás da outra, durante 8 anos, na tentativa de conseguir vencer essa agenda. E não conseguiu. A sociedade rejeitou sempre essa tentativa de controle. E agora vem essa ideia da regulamentação das telecomunicações, que é mais uma outra tentativa. Dizer que as leis que regem a telecomunicação no Brasil são ultrapassadas de 62 é uma mentira, porque desde 62 já foram feitas várias leis. A Constituinte de 88 tratou do assunto vastamente, a Anatel foi criada depois da Constituinte e tratou vastamente das telecomunicações, a legislação que protege criança e adolescente tratou vastamente da questão da televisão e o horário de acordo com as idades e tal. Então, o que existe de legislação para regulamentar as telecomunicações é suficiente e às vezes até invasiva e exagerada. O que você precisa fazer realmente é fazer alguma regulamentação para ver essa coisa da internet e desses novos meios tecnológicos que surgiram nos últimos anos. Mas aí, isso você pode fazer, mas não tem nada a ver com o conteúdo, não tem absolutamente nada a ver com controle de direito de resposta, por exemplo, que misturam nessa história. O controle de direito de resposta está previsto na Constituição. E quem se sentir ofendido vai à Justiça e tem toda a condição de ganhar um direito de resposta no devido tamanho, e não há dúvida nenhuma sobre isso, não há necessidade nenhuma de nenhuma regulamentação, nenhuma lei, nada. Então eu acho que essas discussões todas, no fundo, são discussões de um governo que tem uma alma autoritária e que se incomoda muito de ser criticado. Não convive bem com as críticas, convive bem com elogios. É muito natural que isso aconteça, só não é natural que a gente aceite esse tipo de coisa e que o governo acabe conseguindo controlar os meios de comunicação. É só isso. Eu acho que a gente está numa discussão recorrente sobre esse caso, mas é uma alma autoritária que nos outros países da América Latina vigora. Essa alma autoritária começou a dar certo, e dar certo do ponto de vista dos governantes autoritários que conseguiram aprovar essa lei em países como Venezuela, Equador, Bolívia. E aqui é a mesma coisa. Aqui há uma certa proximidade intelectual do governo Lula com esses governos da América Latina, em alguns pontos como esse de controle dos meios de comunicação, por causa da alma autoritária, basicamente autoritária de grupos dentro desse governo e do próprio presidente Lula, que é um grande líder político, é um político carismático, popular e tal, mas
não está acostumado a ser criticado. Ele adorava a imprensa quando estava na oposição. E, quando está no governo, acha que a imprensa incomoda, que a imprensa deturpa as coisas. E agora, ele adora a imprensa chapa branca, adora a imprensa que elogia o governo dele. É muito humano isso. Agora, não pode ser uma agenda política do país. Isso não tem muito sentido. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente deve levar a sério esse debate, porque realmente há um risco institucional grave se cada tentativa desse grupo de controlar o meio de comunicação não for rejeitada e permanentemente pela sociedade. Agora, acho que se trata basicamente de uma alma autoritária que, quando está no governo, acha que tem que controlar as informações. Para terminar, eu queria lembrar um fato que eu já escrevi na minha coluna, que é o ministro Franklin Martins, quando não era governo, teve um debate com o Betinho sobre ONGs, em que ele dizia claramente que as ONGs não podem se passar por representantes do povo, que o povo é representado pelo Congresso e que qualquer movimento social que queira ultrapassar o Congresso é um golpismo, é golpe. Isso ele declarou em uma reunião aberta, pública. Quando foi para o governo, ele é o primeiro a convocar conferências e tal, como se essas conferências pudessem representar a sociedade brasileira. Simplesmente uma questão de mudar de lado. Ele, no governo, ele mudou de opinião, mas quando não estava no governo, ele tinha uma visão que, no meu modo de entender, é mais correta do que a que ele tem hoje. Obrigado. Obrigada, Merval. Continuamos com o seminário Cultura de Liberdade de Imprensa, produzida pela TV Cultura, com apoio do Instituto Vladimir Herzog, transmissão ao vivo pelo nosso site na internet, tvcultura.com.br, pelo Facebook e também pelo Portal Terra. Renata Lopretti, por favor. A primeira coisa que me chama a atenção, acompanhando o seminário desde ontem, é que, de fato, a questão colocada nessa mesa, né, se a liberdade de imprensa está, de fato, ameaçada no Brasil, ela parece ser uma questão bastante sensível, porque, embora os temas tenham sido outros nos outros painéis de ontem, de uma maneira ou de outra, todo mundo se preocupou em oferecer uma resposta ou uma tentativa de resposta para essa questão, né? A começar pela abertura aí feita pelo ministro Franklin Martins, que muitos de nós aqui já nos referimos a isso. Ele teve visivelmente uma preocupação de reiteradamente dizer que a liberdade não está ameaçada e de alguma maneira oferecer a resposta dele ou a resposta do governo para essa questão. Então, isso deixa claro que essa questão, seja qual for a resposta para ela, e talvez não exista uma única, é uma questão bastante sensível. E eu acho que uma coisa que seria importante para a gente refletir um pouco e discutir aqui talvez voltar aos termos mais simples e discutir um pouco a questão do que é liberdade de imprensa, porque um dos problemas que me parece está acontecendo nessa discussão sobre marco regulatório, sobre possíveis ameaças, e sobre os problemas todos de censura prévia relatados aqui pelo Ganduri. Então, é uma definição, é um problema de as palavras, muitas vezes, estarem sendo usadas fora do seu lugar, né? Então, primeiro, da parte da imprensa propriamente dita, né? Quer dizer, o que nós estamos falando de liberdade de imprensa? Nós estamos falando da liberdade de cada veículo de arbitrar a ampla, total liberdade de cada veículo arbitrar o que publica, o que não publica, o que é notícia, de fazer as suas escolhas inevitavelmente ancoradas em interesses comerciais, políticos, ou nós estamos falando pura e simplesmente da liberdade da informação circular, né?
porque essa é a vocação natural da informação, circular. E quando ela isso não acontece com ela de maneira natural, é o nosso trabalho de jornalistas tentar fazer com que ela chegue ao público. Essas duas coisas são coisas diferentes. Elas têm o seu valor, elas são importantes, mas elas não são a mesma coisa. E o que eu percebo é que nessa discussão, muitas vezes elas são tratadas como se fosse a mesma coisa, talvez numa tentativa da imprensa de colocar uma resposta ou de fazer frente a uma questão que, pela parte do poder público, pela parte do governo, também está colocada com palavras, às vezes, fora do lugar. Porque se há uma coisa que me parece constante nas mesas aqui do seminário desde ontem, muitas pessoas repetindo adequadamente que a gente deveria ter claro que são duas coisas bastante diferentes. Uma, a necessidade de regular ou de adequar a regulação da indústria às novas mídias, a um novo sistema de competição, ao fato de que nós claramente vivemos um momento em que a informação ela não é mais produzida e distribuída como era até muito poucos anos atrás. Então, nós estamos falando de regulação da indústria. Uma outra coisa é a interferência em conteúdo, a regulação de conteúdo. Todo mundo falou isso aqui, os representantes de veículos, do governo, o ex-presidente Fernando Henrique na palestra dele. Mas o que eu queria chamar um pouco a atenção é o seguinte: não é à toa que essa confusão existe. Essa confusão existe porque as palavras, às vezes, são usadas fora do lugar para atender determinados interesses. Voltando à palestra, à apresentação do ministro Franklin aqui ontem, eu acho que assim, algumas coisas chamam a atenção. Por exemplo, ele fala permanentemente que não há intenção em interferir no conteúdo, mas ele se manifesta de uma maneira que, como disse o presidente Fernando Henrique agora de manhã, transmite à sociedade a impressão de que se pretende sim interferir no conteúdo. Me chamou a atenção, por exemplo, que o ministro tenha dito ontem que, praticamente aspas aqui, este governo garantiu a liberdade de imprensa, embora apanhando durante 8 anos. Eu acho que a gente poderia aqui dizer se apanhou durante 8 anos, se apanhou mais, menos do que outros governos, tudo isso está aqui aberto à discussão. Mas o que eu queria colocar um pouco é o seguinte: como assim este governo garantiu a liberdade de imprensa? Não são os governos que garantem a liberdade de imprensa, e colocado da forma que o ministro colocou, dá a impressão que se trata de algo como uma generosidade, uma concessão, ou mesmo uma qualidade deste governo ter, aspas, garantido a liberdade de imprensa. A liberdade da imprensa ela é um valor, ela é um princípio firmado na Constituição, ela tem um valor que ultrapassa o governo que está aqui, o governo que passou e o governo que virá. Então, é preocupante, e tudo bem, muitas vezes falando em público, a gente não fala as coisas exatamente da maneira como gostaria de falar, eu mesmo sinto isso, mas as palavras têm um peso, elas têm um significado. O ministro chegar aqui e dizer que este governo garantiu a liberdade de imprensa, eu acho que é uma coisa para a gente pensar um pouco. Assim como eu acho que a gente deve pensar quando o presidente Lula, por exemplo, na entrevista que deu essa semana aos blogueiros, ou a um grupo de blogueiros, e é saudável que ele tenha feito isso, porque é uma iniciativa, enfim, reveladora de uma série de mudanças aí, de transformações no quadro da imprensa e de quem faz essa cobertura e tal, mas em determinada altura ele estava voltando ali a um ponto que ele sempre fala e que me chama muito a atenção, que é quando ele diz que critica a imprensa por não simplesmente retratar o governo, expressão usada por ele, e sim em interpretar o governo, né?
presidente não gostaria que a imprensa interpretasse. E por que ele não gostaria? Adiante vem uma interpretação. Porque primeiro, porque interpretar seria um erro em si, a gente deveria simplesmente retratar. Isso, o que é retratar, daria uma discussão longa aqui, né, Eugênio, que a gente pode deixar para um outro dia. Mas porque as interpretações, ele sugere, não estariam de acordo quando críticas, quando azedas, com os altos índices de popularidade dos quais o governo desfruta. E aqui a gente está num caso de mais uma ideia fora do lugar, porque a imprensa tem que ser cobrada pelas suas críticas e pela procedência delas, mas o fato é o seguinte, talvez, ou muito provavelmente, quanto mais popular for o governo, maior deveria ser o nosso exercício de permanecer com os olhos bem abertos e exercer a crítica quando ela deve ser exercida, porque criticar duramente um governo que está caindo pelas tabelas, um governo em que tudo vai mal, com baixíssimos índices de aprovação, isso todo mundo que está aqui e exerce a profissão sabe que isso daqui é mamão com açúcar, qualquer um faz, né? Então, eu tenho certeza, não estou questionando aqui as intenções democráticas nem do presidente, nem do ministro, mas eu acho que essa é uma discussão em que as palavras, a gente deveria pensar um pouco no significado do que a gente está dizendo. Dizer que a liberdade de imprensa está mais ameaçada hoje do que está há 5 ou 10 anos, eu francamente eu pessoalmente não acredito nisso. Mas eu acho que a liberdade da imprensa é um valor que precisa ser cuidado com uma vigilância permanente. Da nossa parte, tanto do ponto de vista de refinar os nossos controles, refinar a nossa autocrítica e zelar pela confiabilidade do que a gente faz, porque se há uma coisa que eu acho que que eu concordo com o que o ex-presidente Fernando Henrique disse aqui na apresentação dele mais cedo, é o seguinte: no final das contas, no final do dia, o que vai garantir a sobrevivência de quem faz esse trabalho é a confiabilidade. E a confiabilidade, ela é muito verificável e cada vez mais visível por quem consome a informação. Nesse sentido, eu acho que o ministro Franklin está certo na observação que ele fez ontem, no sentido de que as mudanças no cenário da imprensa e no cenário em que é exercida a atividade jornalística, elas mais e mais permitem que a gente seja questionado no que faz, e isso é bom. Mas a gente precisa exercer essa vigilância permanente sobre o que a gente faz para zelar por essa confiabilidade que, no final das contas, é a grande garantia da nossa sobrevivência, e a gente precisa questionar, zelar, manter essa vigilância no sentido de continuar a questionar os governos e as suas intenções. Porque, de volta ao ministro ontem, e para ficar num exemplo ali relativo à Folha, o ministro fez ali um protesto, considerou que foi mal, as palavras dele foram distorcidas quando ele disse, num outro seminário, esse organizado pelo governo, que essa regulação, que esse novo marco deveria ser feito por bem ou por mal, de um jeito ou de outro, etc., etc. E fez aqui uma grande peroração sobre como as palavras dele teriam sido distorcidas pelo jornal. Eu convido as pessoas a observarem a literalidade do que ele disse. O jornal não cometeu, nesse caso, nenhuma distorção, sem prejuízo de outras que possa cometer, que já tenha cometido e que deve ser cobrado por elas. Nesse caso específico, a única coisa que aconteceu é o seguinte: aquela era a fala mais forte do ministro, e sinto muito, a fala mais forte, mais chamativa, ela vai sempre ser puxada para as manchetes. Vamos discutir isso, se foi feito de um jeito errado ou de outro, mas estava correto.
É sempre difícil para o governo ser criticado. Eu não tenho dúvida de que, se a gente voltasse no tempo e o presidente Fernando Henrique ainda estivesse no governo, ele não estaria com essa atitude, digamos assim, relaxada em relação à crítica e ao trabalho da imprensa que ele manifestou aqui hoje. É provável que o presidente Lula, num outro momento, venha a ter uma tranquilidade maior assim, porque no governo é mais difícil. Mas sinto muito, esse é o nosso trabalho e é assim que a gente precisa continuar a fazer e a ser cobrado por ele. Tá? Muito obrigada, Renata. Eu vou fazer uma pergunta aos três palestrantes, enquanto as perguntas de vocês chegam aqui. Então, a pergunta que eu queria fazer tem a ver com um tópico que o presidente Fernando Henrique abordou, que é a questão do outro lado, do contraditório na imprensa. Essa é uma questão muito central, e eu acredito que o mandato que a gente recebe da sociedade, nós jornalistas, eu vou aproveitar aqui que só tem jornalistas aqui, então a gente pode abordar um assunto que é bastante técnico, né? Técnico e muito político e muito fundamental. O mandato que a gente recebe da sociedade em cada jornalista, está na possibilidade, o que a sociedade nos dá é o direito de construir uma versão em que há lugar para o contraditório. Cada jornalista, especialmente os repórteres, a missão que eles têm, a sociedade manda eles irem atrás da notícia e construir um relato da notícia, construir que contém o contraditório. A versão que o jornalista apresenta dos fatos, se é que existem fatos, é uma versão que é privilegiada pelo fato de ela ter que conter o contraditório. É isso que a sociedade nos pede, e é nesse momento que a gente tem aquela confiabilidade que o presidente Fernando Henrique mencionou aqui, que é um consenso isso, que vai separar os jornalistas, vamos dizer, ou os profissionais, ou os que lidam bem com a informação, do joio da internet, né? Quer dizer, eu não sei bem nunca quem é o joio e quem é o trigo, mas enfim, quer dizer, dessa multiplicidade de fontes de informação que existe na internet. Então, a minha pergunta é para cada um de vocês, especialmente aqui para o pessoal à minha direita, que hoje faz coluna, né? Em que não precisam, vamos dizer, não tem o compromisso de... Tem até o encargo de não revelar suas fontes. Como é que a gente garante o contraditório no exercício profissional? Para o Merval e para a Renata, eu queria fazer com esse pedaço, que é o assunto da fonte. E para o Gandur, de um outro jeito. Como é que um jornal que tão claramente se posiciona num certo lugar, num certo espectro político, garante o contraditório? O Merval já pegou o microfone. Olha, eu primeiro não concordo que o mandato que nós temos para dar a versão dos fatos com o contraditório. E que só assim a gente terá credibilidade. Eu acho que a credibilidade a gente terá à medida em que a gente relate os fatos de uma maneira que sejam confirmados historicamente. Não necessariamente porque demos o contraditório. O ideal sempre é você ouvir todos os lados para ter chegar a uma conclusão. Quem está fazendo a reportagem é diferente de colunista, né? Quer dizer, eu na minha coluna eu abro espaço para qualquer tipo de contestação. Eu abro espaço para versões. Eu sou um colunista muito crítico do governo, mas já canso de abrir espaços para a versão do governo. Qualquer autoridade que me procure e queira dar sua opinião, o espaço da coluna sempre esteve aberto. Mas a coluna de opinião, você pode dar opinião sem dar o contraditório, sem aceitar o contraditório, ou dando contraditório e contestando o contraditório. No jornal é diferente e provavelmente o ideal é você dar todos os lados e tal. Agora, há questões que a gente tem que discutir. Por exemplo, esse hábito que o governo
assumiu de tempos para cá, de quando você está fazendo uma reportagem sobre algum órgão do governo, alguma denúncia e tal, você procura o órgão do governo para ter a resposta e eles publicam na internet a sua pergunta, já dão a resposta antes de você publicar no jornal. Isso é um problema. Esse é um problema que provavelmente impede você de buscar o contraditório quando esse contraditório vai querer preventivamente desmoralizar a sua reportagem. Então, eu acho que o fato de dar outra versão ou não dar é relativo. Você pode incluir a outra versão dentro da reportagem num espaço menor, porque você está convencido que a sua versão é a versão verdadeira. Então, você registra a contestação, a posição de quem está sendo denunciado apenas por uma questão de dar direito de resposta a quem está sendo acusado. Mas se você está convencido da sua posição, não tem sentido você dar o mesmo peso à versão do acusado e a versão da reportagem. Então, não acho que seja essa é uma coisa fundamental. Acho que o fundamental é você ter um histórico de seriedade, um histórico de acerto nas suas informações, e que a partir daí é que você constrói a sua credibilidade junto ao leitor. Acho que é basicamente isso. O direito de resposta, por exemplo, que é uma questão que volta e meia está no debate, inclusive nesse debate da regulamentação dos meios de comunicação, indevidamente, mais uma vez, está garantido na Constituição. Você não precisa ter nenhuma lei para isso. Tem na Constituição a garantia e em cada processo o juiz determina. E você pode contestar a decisão do juiz ou não. Então, não vejo que seja... Eu admito que, tradicionalmente, os jornais têm o hábito de esconder a contestação. Esse é um defeito nosso, histórico, que vem sendo, a duras penas, vencido nos últimos tempos. Mas é uma distorção da nossa profissão. Mas, de qualquer maneira, o que eu acho importante é que você só conquista a credibilidade se você tiver um histórico de acertos, um histórico de seriedade. E mesmo quando você erra, você admite o erro. Então, isso conta para o leitor quando vai fazer o balanço da sua credibilidade. Eu acho que é esse o caminho para a gente manter a credibilidade junto ao leitor. Eu queria responder, Mônica, abordando um outro aspecto que não o necessário aspecto do direito de resposta, da contestação, dos casos em que a gente comete erros de informação. Eu queria responder sobre um aspecto que me parece bastante importante e que é uma expressão ali mencionada ali pelo ex-presidente Fernando Henrique no final da apresentação dele, que é a questão da necessidade de diversidade de informação, tá? E eu acho que essa é uma questão muito importante e que representa um desafio grande para nós, porque eu acho que nós, da imprensa, ainda fazemos isso de uma maneira muito limitada, muito restrita, que é a questão de quem fala, tá? E essa questão do quem fala, ela se colocou muito claramente no que o Gandura respondeu, mencionou na apresentação dele como o fla-flu eleitoral, que está muito fresco na cabeça da gente, mas ela também se reflete numa série de outras questões da cobertura. Quer dizer, quem fala a respeito do Enem e de sistemas de avaliação, quem fala a respeito de política monetária, quem fala a respeito de políticas urbanas, quem fala?
E se a gente for olhar o nosso trabalho do que a gente chamaria de grande imprensa ou velha mídia, como querem os blogueiros e tal, eu acho que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer no sentido de diversificar e enriquecer o quem fala. Porque se você observar, você vai ver que, no mais das vezes, quem fala são sempre as mesmas pessoas. São sempre as mesmas pessoas. E disso resulta que esse mandato que você mencionou, da gente levar um relato de um assunto, de uma situação, ele acaba ficando muito pobre, porque as pessoas falam sempre as mesmas coisas. E eu acho que a gente faz isso por um misto de razões. A gente faz isso porque a gente duvida pouco das nossas convicções, a gente muitas vezes sai para apurar e para contar uma história e para relatar um assunto numa coluna de política, como é o meu caso, partindo de umas tantas certezas e não duvidando das ideias que a gente previamente tem sobre aquele assunto. Acho que a gente muitas vezes faz isso por preguiça, a gente faz muitas vezes por pressa. E o resultado disso é que esse relato poderia ser mais rico se a gente tivesse permanentemente trabalhando com o seguinte ponto de vista: olha, essas pessoas aqui já estão falando, mas quem existe de novo, de interessante e de pertinente para ser ouvido sobre determinado assunto? Então, eu acho que isso enriqueceria o contraditório e daria um contraditório um aspecto muito mais avançado do que esse aspecto esquemático do outro lado com o qual a gente se habituou a trabalhar. Exatamente, era desse que eu estava falando e não desse esquemático. Ricardo. E duas questões aí. Acho que a coisa do outro lado a técnica do outro lado teve o mérito de ter sistematizado, principalmente numa geração que vinha chegando de jornalistas, de ter sistematizado a obrigação de fazer uma visão do antagônico. Acho que nos momentos atuais, na fase atual, o cuidado é que frequentemente muitas coisas têm muitos lados e também frequentemente mais de um ou dois ou três plausíveis. Então me parece importante hoje tentar sistematizar no processo jornalístico a incorporação na narrativa da complexidade da questão, ainda que a sistematização do outro lado continue sendo válida como método e como orientação. Mas acho que hoje a gente deve buscar uma visão completa, uma visão abrangente dos vários lados que podem compor uma questão e trazer para dentro da narrativa, eventualmente até uma dúvida, até quem acha isso pensa assim, quem acha aquilo pensa assim. O outro aspecto do que foi colocado do erro, né? Ora, a imprensa diária, instantânea, como é hoje, erra muito e errará sempre. Importante é sempre complementar. Costumo dizer que os problemas do jornalismo se resolvem com mais jornalismo. É sempre avançar, levar mais informação, complementar e a opinião pública avaliar o que lê com critério e sempre vai punir o site ou o jornal ou a revista com a sua maior ou menor audiência. Esse é o grande fiscal a nos olhar aí cotidianamente. Ok, eu vou começar com as perguntas da plateia. A primeira que chegou foi do Sérgio Poldo, e ele pergunta: o profissional jornalista e radialista tem liberdade no meio de que trabalha, ou é o proprietário quem pauta? Eu estou fazendo essa pergunta porque ela é extremamente comum. Ele tem uma outra pergunta, que é a questão da concessão pública, em que ele diz: a sociedade vai continuar com a posição de algumas famílias? Querendo dizer, o controle dos meios de comunicação está nas mãos, a propriedade, a concessão, né, está na mão de algumas famílias. E vai continuar sendo assim? Então, a primeira pergunta é: quem é que pauta? E a segunda pergunta é: vamos continuar com as concessões? Para quem quiser, pode começar. Olha, acho que a imprensa, em maior ou menor grau, tem procurado estabelecer modelos de governança que zelem pela metodologia jornalística.
No caso do Grupo Estado, a área de opinião do Grupo Estado é completamente independente da área de jornalismo. Eu costumo brincar que, né, Gabriel, que o nosso emprego começa na página 4, né, depois da capa. Nós, os jornalistas da redação, leem os editoriais junto com vocês. Eu não sei o que está acontecendo na página, eu leio na página. Então, essa divisão me parece bastante saudável entre opinião e informação. Agora, a prática jornalística pode, como o Merval citou, ter claramente colocados alguns vetores. O Estado, por exemplo, é um jornal preocupado com o tamanho do Estado como agente indutor da economia, é um jornal que se pauta pela permanente fiscalização da coisa pública, da gestão pública, especialmente é um jornal que se pauta pelo liberalismo como vetor da livre iniciativa, e aí tem a ver essa coisa com o tamanho do Estado, com o tamanho e com a presença do Estado na economia. Um jornal que considera que um Estado muito inchado pode ser pernicioso para as relações, para a sociedade. Quer dizer, tem alguns aspectos que são claramente colocados. Isso não impede da reportagem ouvir todos os lados que envolvem e que circundam essa questão. Olha, com relação a quem pauta, eu fui diretor de redação do Globo, fui diretor de jornalismo das organizações Globo, com exceção da TV. Aí pegava jornais, rádio, revista, e sou membro do Conselho Editorial das organizações Globo. É o seguinte, eu nunca deixei de ter minha opinião sobre os fatos, nunca fui impedido de externar minhas opiniões. Até hoje a gente discute no Conselho todos os temas e sai dessa discussão não é uma orientação, porque cada órgão tem a sua especificidade, mas é de uma discussão ampla de um grupo profissional que saem as decisões e a maneira como cada veículo vai abordar os assuntos. Não há uma definição. Isso é uma evolução muito grande. Eu fui diretor de jornalismo, eu fui editor-chefe quando o Dr. Roberto Marinho estava em plena atividade. E ali ele tinha a opinião dele e era muito difícil mudar a opinião dele. E embora a gente tentasse, embora a gente discutisse, mas chegava um momento que, se ele não queria mais discutir, ele não discutia, e o jornal ia pela linha dele. Agora, isso é uma tradição do jornalismo que foi mudando. Só muito recentemente que os jornais, especialmente Rio e São Paulo, começaram a se profissionalizar, começaram a tratar a questão ética com mais seriedade. É muito recente isso na história do jornalismo brasileiro. Hoje em dia não existe mais essa decisão autocrática do dono do jornal pela linha do jornal. Há, como o governador disse, pontos em que o jornal defende, pontos, valores democráticos, valores econômicos, liberais e tal, que fazem parte de um jornal. Um jornal não pode não ter seus pontos para defender, porque senão não é um jornal, é um relato de coisas, não tem que ter uma definição, mas nada impede que os assuntos todos sejam debatidos, e muitas vezes a opinião do João Roberto Marinho, que é o secretário-geral do Conselho, é vencida na discussão com os profissionais. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, assim como os editoriais do Estadão lá, o João Roberto lê a minha coluna no jornal. Ele não tem a menor ideia do que eu vou escrever. E nem o meu editor tem ideia do que eu vou escrever até quando eu mando a coluna para a página.
é uma coisa completamente independente do que pensa o jornal. Eu, às vezes, escrevo colunas que são contrárias ao ponto de vista que o jornal está defendendo no seu editorial, e não há nenhum problema sobre isso. Ok, pode passar? Eu vou fazer mais duas perguntas, que nós já estamos demorando um pouco aqui. Eu noto uma certa movimentação ali do Alexandre e da Solange, indicando que... E peço que as respostas sejam breves, por favor. Então, eu vou fazer a pergunta do Sérgio Redó, que é presidente da Associação Paulista de Imprensa, que pergunta basicamente, eu vou fazer uma paráfrase aqui da pergunta dele, deveria ser o caso da gente fazer um CONAR dos jornalistas? Para todos. Uma autorregulamentação. Eu sei que isso está sendo discutido na NJ. Há aparentemente uma maioria a favor dessa autorregulamentação, alguns setores contrários, e está sendo discutido isso. Eu tento achar que não vejo como esse instrumento poderia ser melhor do que outros que já existem e estão sendo aperfeiçoados e devem ser aperfeiçoados, mas é uma discussão em aberto, como disse o Meval. É isso, está em discussão na NJ. Eu pessoalmente vejo muitas dificuldades operacionais desse conceito, de você montar um conselho que vai se reunir. A NJ está discutindo isso. Uma das ideias que já está no Estatuto da NJ é incentivar ainda mais cada empresa jornalística que desenvolva o seu código de ética, que documente, compartilhe com a sociedade, etc. Pergunta do Florestan Fernandes para a Renata. Você acha que... ele diz, concordo plenamente com sua ideia de uma imprensa crítica ao governo federal. Você acha que essa mesma postura está sendo exercida pela grande mídia em relação aos governos estadual e municipal? Eu acho que, de uma maneira geral, as coberturas de governos estaduais e municipais, mais até dos estaduais do que municipais, elas são historicamente mais menores, menos, os jornais e os veículos de maneira geral dedicam menos energia a isso. Repito, acho até mais por uma série por questões até de divisão de tarefas do poder público. Se você olhar o que está no âmbito das prefeituras, o que está no âmbito dos governos estaduais e o que está no âmbito do grande governo federal, tradicionalmente as coberturas de governos estaduais me parecem ser as mais negligenciadas. Isso, evidentemente, não é igual de um estado para o outro. Na Folha, eu te digo que essa é uma preocupação que, historicamente, a gente faz uma autocrítica a esse respeito e procura dedicar mais energia, mais gente e mais atenção mesmo a esse assunto. Porque existe, eu acho, pela maneira como a nossa cobertura é feita e pela maneira como são organizadas as esferas de governo, existe uma tendência muito difícil de você escapar, que é a tendência de você se concentrar excessivamente no governo federal, seja ele exercido por qual partido for. Tá? As prefeituras, de alguma maneira, elas têm uma atenção maior da mídia local, mas também de jornais como a Folha, como o Estado, e as administrações estaduais elas acabam ficando num limbo. Essa é uma preocupação. A resposta a essa questão por exemplos, ela sempre resvala no risco de ficar meio simplista, porque o exemplo é tópico e episódico, né? Mas se você for olhar as páginas dos jornais, em nome do Estado, eu afirmo isso, quer dizer, você vai ver nesses últimos, permanentemente, você vai ver a questão do lixo em São Paulo, a questão do Rodoanel, o atraso, em paralelo, há N críticas e também há N elogios, há avanços aqui e ali. Quer dizer, eu me lembro de ter citado certa vez, quando comentávamos as declarações do presidente Lula de novo contra a imprensa, acho que a imprensa brasileira manchetou muitos avanços do governo Lula. O consumo da classe C, o avanço na biotecnologia, na energia, né, no agronegócio.
e não por acaso no campo econômico, mas foi muito crítico no campo político. Mas se você olhar que a gente tem uma hipertrofia federalista no Brasil, né? Mas se você olhar, você vê que os grandes jornais sempre acompanharam a questão aqui de São Paulo, do lixo, da segurança, do salário dos professores, da questão dos exames, da qualidade da educação, de novo, do rodoanel, das rodovias, quer dizer, são questões locais, mas acho que a sociedade acaba acompanhando um pouco esse exagero federalista que existe no Brasil. Eu vou vou trazer aqui o assunto que é trazido pela Ana Olmos. Eu não vou fazer a pergunta do jeito que ela colocou, mas eu vou perguntar ao Gandur. Por que o jornal Estado de São Paulo demitiu a colunista Maria Rita Kell? Acho ótimo ela ter colocado essa pergunta. Esse assunto teve ontem aqui também. Olha só, é o contraditório, ele vai exercer o contraditório. Você tirando os clássicos e colunistas de um jornal, algumas colunas, elas às vezes não decolam, não pegam seu rumo, etc. Esse ano o jornal... isso é uma gestão normal de colunas. Esse ano o jornal substituiu o Nando Reis em esportes, porque não estava muito no foco. A Cris Mello, que tinha uma coluna no Caderno 2, foi descontinuada em agosto. É uma gestão de colunas. No caso da Maria Rita, a ideia naquele espaço era ter ali um divã, uma coisa mais psicanalítica e tal, e tinha um diálogo estabelecido com ela havia alguns meses já, de que talvez não fosse até o final do ano, a gente queria trocar aquele espaço e tal. Havia um diálogo acontecendo. Repentinamente, esse diálogo foi vazado num momento do Fla-Flu, em que essa decisão que estava sendo estudada, e repito, dialogada com ela, foi completamente turbinada pelo processo eleitoral. Como era uma decisão que ia ser encaminhada até o final do ano, o jornal optou por transparentemente dizer, não, realmente tinha essa questão, não se posicionou contra ela, contra ninguém, mas, repito, o jornal foi, assim como outros jornais também foram vítimas de ataques por circunstâncias aí nesses últimos um ano, especialmente, né? Isso foi turbinado pelo processo eleitoral. Foi lamentável que tenha sido assim. Como disse o Merval, nenhuma obra humana é perfeita, mas o acúmulo histórico deve ser levado em conta. Basta ver a cobertura que tem sido feita para se ver que as vozes têm sido abrangentes. Está hoje no Estadão o secretário Paulo Vanucci, que havia sido muito atacado pela imprensa como um todo na época do Plano Nacional de Direitos Humanos. Está ele hoje no Estadão falando sobre a questão da violência. Quer dizer, acho que isso aí foi uma coisa que em outro momento teria ficado isolada, como era um ato quase que administrativo barra o jornal se arrepende de então ter demitido a Maria Rita naquele momento? Não se arrepende. Ele lamenta que uma decisão corriqueira, que é tomada N vezes, quer dizer, a Folha, no Globo, às vezes um colunista sai, vai viajar ou volta, tal, tenha sido interpretado dessa forma. Mas acho que isso fez parte do Fla-Flu eleitoral, foi turbinado dessa forma, e o histórico positivo é que permanece. Muito obrigada a todos os jornalistas aqui presentes, a plateia, e eu passo a palavra ao Alexandre Machado. Obrigado. Eu também agradeço a presença dos nossos convidados. Nós vamos dar sequência aos nossos trabalhos em seguida, mas antes disso eu queria fazer alguns avisos. O de sempre, que nós estamos sendo acompanhados pelos internautas pelo nosso www.tvcultura.com.br, que está transmitindo ao vivo esse evento, também a transmissão ao vivo do Facebook. Estamos sendo acompanhados também pelo portal Terra, através do seu Terra TV. Eu quero dizer também que na plateia hoje nós temos alunos do professor Eugênio Butti. Somos todos um pouco alunos do Butti, mas ele trouxe os seus alunos da Universidade de São Paulo, que são muito bem-vindos aqui também. E quero também fazer já o convite para a próxima mesa, que será conduzida pelo nosso vice-presidente de conteúdo, Fernando Vieira de Mello, que já está chegando à mesa, e terá como seus
participantes, o professor Eugênio Butti, da Universidade de São Paulo, jornalista, ex-presidente da Rádio Brás, o diretor de jornalismo da Rede TV, Américo Martins, que tem uma larga caminhada por uma emissora pública que é fundamental, que é a BBC. Ele trabalhou